Saudação a todos empreendedores, empresários e ouvintes. Sejam muito bem-vindos aqui ao podcast Flow Talk. Esse é um podcast que abordaremos assuntos diversos relacionados à escala de vendas. Falaremos sobre estratégias, planejamento estratégico, treinamento comercial, automações de venda e outros fatores, outros temas relevantes para que você, empreendedor e empresário, possa, junto com o seu time comercial, escalar suas vendas. E nesse primeiro episódio de hoje, nós vamos abordar um tema que muitas das vezes nas rodas de negócios, nas reuniões empresariais, é um assunto que fica de lado e é esquecido. E hoje nós vamos quebrar esse tabu e nós vamos falar sobre a importância da inteligência emocional. E para poder tratar conosco sobre esse assunto de inteligência emocional, nada mais, nada menos do que temos aqui hoje uma especialista nesse assunto, que é a nossa convidada para esse primeiro episódio. Ela que é gestora de recursos humanos, ela é terapeuta e ela é mentora de inteligência emocional. Então, hoje, nesse primeiro episódio, estamos aqui com a Luciana Lima. Seja muito bem-vinda, Luciana. Obrigada pelo convite, Éder. Maravilha. Nós que agradecemos e temos certeza, Luciana, que nós vamos aprender muito hoje sobre a importância do controle, da gestão da inteligência emocional. Luciana, a gente, para começar a entrar nesse assunto de inteligência emocional, né? Eu queria um pouco, antes de entrar nesse assunto, conhecer um pouco mais sobre a sua história, sobre a sua trajetória profissional. Você pode estar compartilhando conosco, por favor? Sim, com certeza, Éder. É um prazer estar aqui hoje com você. E eu quero contar aqui um pouquinho da minha trajetória, né, desse desafio que nós temos, né, de entrar aí na profissão e mudando de carreira. Então, eu trabalhei 13 anos no serviço público, né? Então, como CLT, cargo comissionado. E depois eu fui vendo que eu tinha, né, essa habilidade para lidar com a questão da inteligência emocional, de lidar com mulheres, estar aconselhando. E aí eu fui me adequando a esse mundo, né, de mentoria, a esse mundo de terapia. Então, eu fui gostando muito desse assunto, já me formei em recursos humanos, então é uma área que eu gosto muito, né? Então, assim, eu já sempre fui voltada para essa área, tá? Lidando com pessoas, desenvolvimento de pessoas. E aí, então, eu me voltei totalmente mesmo para esse mundo e hoje estou aqui, sendo mentora de mulheres, já atendi diversas mulheres, né? E desenvolvendo pessoas, porque sem inteligência emocional a gente não consegue ir muito longe. É verdade, Luciana, concordo plenamente. E assim, como foi dito, né, Luciana, hoje as empresas, elas têm trabalhado diversos assuntos, abordado diversos temas na reunião e pouco tem se falado sobre inteligência emocional. E a gente vê um cenário pós-pandemia, o comercial, as empresas sofreram muitas mutações emocionais e com isso muitas consequências que afetam literalmente a produção das empresas, né? E com isso, Luciana, eu gostaria que você comentasse, então, a importância da inteligência emocional e como ela se relaciona com o sucesso das vendas. Então, Éder, antes da gente entrar na inteligência emocional de fato, a gente precisa entender um pouquinho, né, o que são as emoções. Então, muitas vezes as pessoas confundem isso, né, de emoções, sentimentos, né, elas são coisas diferentes, porque a emoção, geralmente ela está ligada a um estímulo, né? Então, algo que me acontece, eu vou reagir frente a essa emoção, né? Então, é algo que mexe comigo, é algo que envolve, né, ali o dia a dia, o que está acontecendo, e já o sentimento não, né? O sentimento já é algo que envolve um grau mais cognitivo, já é mais voltado à razão, né? Então, eu faço toda uma avaliação daquela emoção e nisso eu vou gerar um sentimento, né? Então, a gente precisa entender bem essa diferença, né? Porque a emoção, enquanto a emoção é algo ligado totalmente àquilo que acontece, já o sentimento é uma construção dessas emoções. E um padrão emocional negativo, muitas vezes, ele pode nos paralisar, né? Ele faz você perder oportunidades, né, na vida e, às vezes, até perder a oportunidade de conhecer pessoas interessantes, oportunidades de emprego. Então, o pensamento positivo, o pensamento negativo não deve ser alimentado. Tá? Então, toda vez que vier um pensamento negativo, eu preciso substituí-lo por um novo pensamento e entender por que eu estou sentindo aquela emoção naquele momento. Maravilha. E dentro das nossas experiências, Éder, e vivências, né, elas contribuem para a construção desses padrões emocionais, que determinam como nós vamos reagir e interpretarmos o que acontece ao nosso redor. Então, muitas vezes, a gente está
vivenciando as experiências que nós tivermos. Então, já tudo isso vai contribuir para que nós formamos esse padrão emocional, tá? Então, isso é determinante para que a gente consiga entender, né, como se dá as nossas emoções. Esse padrão de comportamento repetitivo, ele é despertado por gatilhos específicos. Então, muitas vezes, algo que nos aconteceu desperta esses gatilhos emocionais em nós. Então, por isso que nós temos que nos conhecer para entender o que eu senti naquele momento para que disparou aquela emoção em mim. Então, isso é muito importante a gente entender. Né? Então, entender esse padrão negativo das emoções e o que desperta isso. Por que foi despertado esse padrão, né, negativo? Então, assim, eu vou te dar um exemplo, né, um exemplo aí para os nossos ouvintes, muito claro. Por exemplo, se você recebe uma crítica, né, como que é essa sua reação? Se a sua reação é uma reação defensiva, eu fiquei totalmente na defesa, né? Então, você vai ter que refletir ali e ver por que você teve tanto esforço, né, para ter aquela reação naquele momento, né? Por quê? Porque você se sente injustiçado? Aconteceu algo no seu passado que criou esse tipo de defesa emocional? Então, assim, a gente tem que entender o porquê que aquele gatilho foi disparado naquele momento. Por que eu não lidei bem com aquela crítica naquele determinado momento? Por que eu reagi na defensiva? Então, isso é algo inconsciente que vai gerar uma reação frente a essas emoções. E a gente vê, Luciano, claramente, eu como gestor empresarial há mais de 13 anos, estando à frente de times comerciais, liderando pessoas, eu vivenciei muitas situações bem semelhantes a tudo isso que você está falando, a questão da reação, né? Quando a pessoa recebe uma correção, uma objeção, a forma como ela lida com essa objeção. E por inúmeras vezes já aconteceu de ter pessoas no time comercial que ao receber uma correção, uma pontuação, entraram em colapso praticamente emocional. Começaram a chorar, quiseram desistir e outros até abandonaram seus cargos por conta da falta desse controle, dessa gestão emocional. Sim. Então, é bem interessante porque o que você colocou, a gente vive isso na prática para todos os ouvintes, todos que estão aqui conosco no canal, que tem empresa, que tem os seus negócios, tenho certeza que vocês também já vivenciaram, seja como protagonista, né, da ação, onde você já vivenciou isso, você já teve um momento que você acabou perdendo o controle numa situação que envolve a questão que você falou de emoção e sentimento, né, Luciana? Sim. Ou até mesmo como líder, como gestor, e você teve uma situação bem semelhante na sua equipe. E algo que tem que ficar bem claro, assim, para os nossos ouvintes, né, que um comportamento defensivo, um caos mental, né, ou algumas crenças limitantes, muitas vezes são causadas por uma determinada emoção, que é o medo, né? Então, a gente tem que sempre entender isso. Então, o nosso principal paralisador hoje é o medo. Qualquer situação que nos aconteça, você pode perceber que geralmente é o medo que nos paralisa. E esse sentimento, ele pode sim evitar que a gente coloque nossa vida em risco, né? A gente sabe disso, a gente precisa ter aquele medo ali, mas aquele medo controlado. E ele nos ajuda a questão também de tomar decisões, né? Então, a gente precisa ter esse certo receio, mas não um medo que nos paralise. Então, eu preciso refletir. Esse medo, ele é real ou ele só existe na minha cabeça? Né? Então, muitas vezes a gente tem que fazer essa análise desse medo. Quando o medo está sendo prejudicial, então é porque algo nas minhas emoções não está indo bem. Porque está gerando esse medo que está me paralisando. Ou até mesmo o medo de rejeição, né, Luciano? Que às vezes, dentro do mercado, do empreendedorismo, a rejeição, tem pessoas que sofrem muito, né, com medo de até mesmo de tentar e não obter êxito nas suas tentativas de novos patamares e sofrer uma rejeição. Isso também pede muito crescimento pessoal e profissional, não é verdade? Sim, com certeza. São pessoas que não sabem lidar bem com a crítica, né? Porque quando ela recebe uma crítica, ela sente que ela se sentiu rejeitada, que ela não está sendo aceita, né? Então, o ser humano tem muito isso, o senso de pertencimento, né? E aí ele não consegue lidar bem com aquilo, por quê? Porque já existem algumas crenças, alguns padrões de comportamento que ela não está conseguindo identificar e ela está reagindo a essa crítica e não trazendo como algo construtivo para a vida dela, dentro do mundo tanto pessoal quanto profissional. Então, trazendo bem para a realidade das empresas, Luciana, é fato que hoje as empresas elas estão, além das qualificações e competências profissionais, elas estão hoje priorizando
profissionais que dominem essas habilidades e competências emocionais também? Também. Hoje, isso assim, está muito visto dentro das empresas, né? Uhum. Não só a questão de currículo, competências técnicas, né? Mas as pessoas, elas precisam ter esse equilíbrio emocional, né? As empresas estão buscando pessoas que sejam pessoas resolutivas, que Sim. saibam lidar com os problemas, que saibam resolver problemas e não pessoas que tragam problemas. Então, as empresas estão muito voltadas para essa questão, porque tem pessoas que chegam lá com um currículo maravilhoso, mas quando vai ver, não sabe trabalhar em equipe, não sabe ser liderado. Então, são pessoas que trazem um peso para dentro da empresa, né? Então, assim, isso hoje está sendo, assim, um fator mesmo primordial de decisão na hora da contratação. Eu, como na área de RH, está sendo, assim, primordial. As empresas não estão contratando pessoas que não têm esse equilíbrio emocional. Muito bom essa pontuação. E para você que é nosso ouvinte, que você deseja se tornar líder, né, de um time comercial, a importância do que foi falado aqui sobre esse controle, essa gestão, ou para você que almeja crescer, se desenvolver, alcançar outros patamares dentro do time comercial, então fica aí essa dica, anota essas dicas, são super importantes. Hoje, como foi dito, as empresas estão prezando, né, muito mais por pessoas que tragam soluções. Gostei muito desse ponto, viu, Luciana? Porque isso é fato, no mundo corporativo a gente vê isso, né? E as empresas elas estão buscando pessoas resolutivas, pessoas que Sim. tragam soluções que ampliem a visão do negócio, né? Isso. E eu não tenho que entender, e dentro do método DISC, né, que é de você conhecer o seu comportamento, o seu perfil comportamental, ali vai te ajudar muito na questão de você entender não só a sua área profissional, para aquilo que você tem facilidade de lidar, vai descobrir ali qual o seu chamado na realidade dentro daquela profissão, mas também vai estar te ajudando nessa questão, né, de como você lidar com as reações que acontecem, com as coisas que acontecem. Então, fazer essa avaliação comportamental é muito importante também, porque isso não vai só para o profissional, também para o cliente, né? Nós que estamos aqui falando de vendas, né, com os nossos ouvintes, na questão da venda, conhecer o seu cliente, aplicar o método DISC, né, do perfil comportamental, é primordial, porque ele vai entender qual o perfil do cliente dele, fazer a análise do perfil, e ali ele vai entender como que ele pode fazer aquela venda. Porque dependendo do perfil, você não pode atender os clientes todos de uma forma só. Existem perfis comportamentais que são totalmente analíticos, você não vai conseguir fazer uma venda ali só falando com ele. Você vai ter que trazer números, você vai ter que trazer estatística, que aquilo funciona, trazer os resultados. Então, isso aí é fundamental. Olha que insight maravilhoso. Quem está assistindo, quem está nos ouvindo, anota essa dica aí valiosa, porque geralmente é o que se fala na prática, né, Luciana? A gente tende, o vendedor, o comércio, ele tende a ter um atendimento padrão, por melhor que seja esse atendimento, a gente entende a questão, quando você traz isso para a gente, a questão do comportamento, da individualidade, né? Uhum. A questão do temperamento, comportamento de cada cliente, a gente sabe que o fator decisivo para a tomada de decisão, para um fechamento de venda, vai variar de como você se comunica também com essa pessoa, né? Sim, E quando exatamente. você conhece, é o que você falou muito bem, você conhece o seu temperamento, o seu comportamento, seu padrão comportamental, e você consegue fazer uma análise também daquele cliente que está na sua frente, então você consegue ter mais probabilidades de êxito na hora do fechamento, porque você vai conseguir, então, argumentar com as ferramentas certas. Isso é muito Exatamente. importante quando a gente fala sobre escala de vendas. Então, esse é um dos pontos principais, essa conexão, não é verdade? Verdade. Essa conexão aí, ela é fundamental hoje dentro das vendas, né? Porque quando eu conheço o meu cliente, eu sei como fazer a abordagem, né? Se eu não conheço o meu cliente, como que eu vou abordar? Não existe um padrão fechado para a venda. Então, eu preciso abordar cada cliente dentro do seu perfil, né? Porque a venda é totalmente emocional. Então, se eu conheço o meu cliente, eu vou saber fazer a abordagem certa para ter o quê? O resultado mais assertivo possível, que é a venda. Perfeito, que maravilha. E isso traz também, né, Luciana, a ideia de uma venda consultiva, porque a partir do momento que você entende sobre isso, dessa relevância para aumentar a taxa de conversão ali, de fechamento das vendas, você
traz uma outra expectativa que através da venda consultiva que vai trazer isso, né? A análise de toda a situação, ouvir mais e falar menos, Sim, que às vezes nós vendedores, quem é vendedor aqui vai se identificar muito com isso, né? verdade. Porque na prática a gente quer falar muito, a gente conversa bastante, mas a gente sabe que hoje o mundo mudou, o mercado mudou, e principalmente pós-pandemia, quando as pessoas falam, principalmente desses gatilhos emocionais, as emoções também mudou, você concorda? Pós-pandemia? Concordo, com certeza, porque como mentora, a gente vê muito isso, né? Pessoas chegam, às vezes, até buscando para ter ali uma dica de como vender melhor, porque como eu sou analista comportamental, então chega ali, o que eu posso fazer, Luciana, para estar vendendo mais? Como alcançar esses clientes, né? Então, a gente sempre está passando isso para eles, principalmente depois dessa pandemia que nós tivemos, que ficou totalmente online, então isso é essencial, né? Então, assim, eu mesmo na minha mentoria financeira, eu sempre primeiro eu faço a análise do cliente, a análise do perfil comportamental, porque ali eu vou entender qual é a dor do meu cliente, qual é a necessidade do meu cliente. Então, ali eu vou estar focada justamente nele, não só em fazer a venda. A venda vai ser uma consequência, né, daquilo que eu tenho o quê? Feito, construído com o meu cliente. Entender o que ele precisa, entender qual é a necessidade dele, e ali, com certeza, a venda vai ser fechada. Muito interessante, né? Que a venda consultiva é exatamente isso. Você entender a necessidade do cliente e a venda é uma consequência. Ou seja, o vendedor está mais preocupado com a necessidade, atender uma necessidade, gerar uma transformação para o cliente, do que estar focado única e exclusivamente na venda, nas metas, Sim. na condição, que isso acaba sendo até um egoísmo. E os profissionais que não se aperceberem dessa situação, ele vai acabar tendo dificuldade de fechar vendas, né? E aquele que está atento vai começar a escalar significativamente os seus resultados, porque entende a dor, a necessidade, para ouvir e assim Isso. gerar uma transformação. E uma dica aí para os nossos ouvintes, né, que são gestores, que são líderes, entenda o perfil do seu cliente. Não queira apenas chegar e fazer a venda, né? Porque a venda vai ser uma consequência daquilo que é igual o Éder está falando, uma construção. Então, primeiro entenda o seu cliente para que você consiga entender a necessidade dele. E para fazer isso, você precisa ser um bom ouvinte. Que maravilha. Luciana, a gente está falando muito sobre inteligência emocional e a pergunta que não quer calar é: o que é então o conceito da inteligência emocional? Então, assim, de forma bem simplificada, né, para que também os nossos ouvintes entendam o que é inteligência emocional. Então, é a habilidade de você lidar com as suas emoções, né? Então, você precisa desenvolver, porque o sucesso ele é treinável, assim como a habilidade emocional também. Você consegue desenvolver a habilidade emocional. Então, é treinável. Então, você precisa saber lidar com as suas emoções. E um termo, assim, que as pessoas usam muito, né, hoje em dia, que está, assim, um pouco... não é um conceito correto de você controlar as suas emoções. Você não vai conseguir controlar as suas emoções, mas você vai conseguir gerenciar as suas emoções. Então, eu vou sentir aquela emoção, eu não tenho como controlar, parar aquela emoção. É verdade. Eu vou sentir a emoção. Peraí, mas por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou reagindo dessa forma frente a essa emoção? Então, isso é você conseguir começar a ter inteligência emocional. É você começar a entender a sua emoção antes que aquela emoção vire um pensamento. E o interessante, né, Luciana, você falando isso, que quando a gente fala passo a passo, parece ser um processo. Ah, mas como eu vou fazer isso? Mas a gente, no estralar de dedos, é questão de fração de segundos. Por isso que é treinável. Você treinar essa gestão da emoção mediante uma reação de uma ação externa, né? Exatamente. Então você conseguir, às vezes no dia a dia, foi chamado a atenção, um cliente chegou nervoso, falando, esbravejando ali na sua mesa, no seu atendimento, e ali você conseguir manter a sua postura, é o que você falou literalmente, não é controle, porque internamente, às vezes você tá ali também um turbilhão, não é verdade? Sim, verdade. Mas você não demonstrar, você gerir isso e trazer uma reação diferente da reação natural. E eu só consigo fazer essa gestão dessa emoção se eu tiver a habilidade da inteligência emocional. Se eu não tiver, eu vou ser apenas uma pessoa reativa. Então, tudo que me acontece, eu vou estar reagindo a essas emoções.
né? E um exemplo bem claro disso é uma pessoa que ela tem essas reações, mas ela consegue terminar suas tarefas e atingir as suas metas. Então, isso, é claro, ela não deixa que aquelas emoções a atinjam. Mesmo se sentindo triste, mesmo se sentindo ansiosa, ela vai conseguir terminar todas as tarefas que ela tem ao longo do dia, porque ela conseguiu gerenciar essas emoções. Muito bem. E às vezes, se ela não gere, isso afeta literalmente na produção, porque muda até a questão da autoestima, não é verdade? Às vezes, uma situação, uma circunstância que acontece ali, um imprevisto que aconteça dentro da organização, e ali, às vezes, o colaborador, o líder, se desmotiva e acaba afetando literalmente a sua produção e nas suas metas. Sim, a produtividade dele cai consideravelmente, porque é uma pessoa que ela deixa de se atingir por tudo que acontece. Então, ela vai ter totalmente sua produtividade comprometida, né? Então, essa incapacidade de lidar com as próprias emoções, ela pode minar até a nossa experiência escolar, né? Então, o fato que muitas pessoas não sabem disso, né? Acaba com carreiras promissoras e destrói até as nossas próprias vidas. Porque é uma pessoa que ninguém vai querer perto, é uma pessoa que só traz problemas, é uma pessoa totalmente reativa e você se torna uma pessoa desagradável. E isso dentro das empresas não está sendo mais suportado, né? Você vê que até dentro do nosso pessoal as pessoas não estão conseguindo mais lidar uma com as outras. Imagina dentro da empresa se ela tiver um comportamento desse. Então, isso hoje em dia é levado assim, realmente está sendo uma das primeiras coisas que a empresa está vendo. Como que o funcionário, o colaborador, ele reage frente a essas situações dentro da empresa. Então, se ele reagir assim, realmente não vai ter mais espaço para ele dentro do mercado de trabalho. Isso afeta até mesmo o clima organizacional, né? Porque hoje, dentro das empresas, o maior trauma, o maior medo de um líder é ter um time desconexo, né? Que não tem conexão, é um time que não consegue ter uma visão de crescimento, uma projeção de crescimento, porque às vezes está limitado às circunstâncias. E às vezes essa cultura de não ter ali um relacionamento interpessoal pode afetar totalmente ali na produção não só de uma pessoa, mas de todo o time e inclusive Sim, da liderança com dessa empresa. certeza, Né? o clima organizacional fica totalmente afetado. E hoje em dia as empresas não querem mais isso, né? Ela quer um time que esteja crescendo junto com a empresa, que traga contribuições, que vista a camisa, que não seja uma pessoa que vire as costas e esteja falando mal da empresa. Então, assim, as empresas não estão mais lidando com esse tipo de pessoas, né? Elas precisam desenvolver essa habilidade para que elas consigam se manter dentro da empresa, né? E consigam contribuir, né? Porque se ela conseguir contribuir ali dentro da empresa, ela vai ter espaço em qualquer lugar. Agora, se não, e a gente vai ver muito isso, né? Dentro do pai aí da inteligência emocional, né? Daniel Goleman, ele fala sobre essas 5 habilidades, né? Que a gente precisa ter para poder conseguir ter essa forma de lidar dentro da empresa, contribuir com o clima organizacional, contribuir com a empresa, contribuir com as vendas, né? Ter uma boa produtividade, ter uma boa performance dentro da empresa. Então, ele colocou aí essas 5 habilidades que a gente vai ver logo mais aí. Ah, maravilha. Quando você cita, né, essas habilidades, você pode comentar um pouco mais sobre quais são essas habilidades necessárias, essas competências emocionais aí para contribuir para a escala das vendas? Sim, essas habilidades que ele cita, né, o autoconhecimento, Uhum, né, o autocontrole, a automotivação, a empatia e as habilidades sociais, né? certo. Então, são essas 5 habilidades. E dentro do pilar do autoconhecimento, é justamente isso que a gente já vem desenvolvendo, né? A pessoa se autoconhecer, né? Porque quando eu tenho essa capacidade de conhecer a mim mesmo, né, eu consigo identificar o que eu estou sentindo. Então, isso é primordial. Então, esse pilar está totalmente ligado ao pilar do autocontrole. Porque se eu me conheço, sei quem eu sou, como que eu reajo, eu vou conseguir ter esse autocontrole. Então, os dois estão muito interligados. Você acha que hoje as pessoas de fato conhecem quem elas são? Não, hoje em dia as pessoas perderam muito essa questão da identidade. Elas não se conhecem, não sabem quem são, elas são muitas vezes ditadas pela moda, né? Então, assim, se a moda está levando para lá, eu vou. Se está tendo alguma Para as coisa para tendências, as né? tendências, né? Então, assim, as pessoas não têm esse autoconhecimento, né? Então, isso tem afetado muito dentro das empresas. Inclusive a tecnologia que veio
principalmente pós-pandemia, que acelerou a informatização, né? E eu acredito plenamente que concordo com você que tem afetado muito essa questão da visão, do autoconhecimento e aí, é claro, igual você falou, do autocontrole. E aí você me falou que são 5 habilidades, você citou essas 2 e quais são as outras que E se a destacam? terceira que a gente tem aqui é a automotivação, né? Que faz toda a diferença nas experiências profissionais, porque conseguir se manter motivado e realizar as atividades é essencial, né? Concordo, Quem não gosta de ter um é colaborador verdade. totalmente motivado, que chega, coloca ali algumas soluções, traz novas ideias para a empresa, né? Novas contribuições, e isso realmente é primordial hoje em dia. Então, assim, você está automotivado e você só consegue fazer isso quando você se conhece. Então, você vê que essas habilidades, né, que Daniel Goleman cita, estão todas ligadas uma com a outra. Se eu tenho uma, eu vou conseguir desenvolver a próxima, e assim sucessivamente, né? Então, depois dessa, a gente vê o quê? Empatia, Uhum. né? A quarta habilidade é a habilidade de você conseguir se colocar no lugar do outro. Né? Muitas vezes dentro das empresas a gente vê isso, a gente só vê o individualismo. Ah, não, é o meu jeito, é a minha opinião, e eu não consigo me colocar no lugar do outro para entender o posicionamento dele, entender o que, que o outro está querendo dizer. Muitas vezes eu só quero impor a minha opinião. E isso dentro de uma empresa é terrível. Dificulta até o Dificulta processo, muito né? o processo de venda, o processo de desenvolvimento de equipe. Então, assim, atrapalha demais, né? E também a última habilidade aí, que é a habilidade interpessoal, né? Então, assim, é de o Uhum. quê? De ter uma habilidade de conectar um ao outro, de ouvir, né? Dessas ligações sociais que nós temos. Então, a gente precisa entender isso, né? Que é uma troca, não é algo isolado. Dentro da empresa, a gente não constrói um castelo sozinho. Então, a gente precisa entender que a gente precisa do outro. Então, Sim. isso é fundamental dentro das empresas hoje. Quando você falou ali da automotivação, dentro do mercado corporativo, a gente vê hoje muitas pessoas que têm uma dependência emocional para poder se motivarem. Ou seja, pessoas que precisam, às vezes, de um elogio, de uma âncora, né? Seja um elogio, seja um reconhecimento, seja uma gratificação, para poder se motivar, né, a continuar. Assim como pessoas que, quando às vezes não têm isso, acabam desmotivando, desistindo, né, até da empresa, abrindo mão do carro, que a gente sabe que hoje o nível de desemprego é alto, mas justamente por falta de pessoas com essas competências que você acabou de falar. E aí a gente vê isso tudo relacionado ao emocional. E aí, então, quando você fala um pouco, comenta com a gente sobre essa questão da automotivação, aí eu penso o tanto que isso é importante, a pessoa se motivar, seja para a vida pessoal, seja para a área espiritual, seja para a área conjugal, para a área financeira, para a vida, seja qual esfera for da vida. Quando a pessoa ela tem essa automotivação, ela faz por si, para si, sem depender de circunstância ou de incentivos externos, né? Exatamente, porque assim, a área emocional, isso aí tem que ficar bem claro para os ouvintes, a área emocional, ela afeta todas as outras áreas. Sim. Então, assim, se eu estou bem, tudo vai bem. Agora, se eu não estou bem, nada vai bem. Então, não adianta eu querer ter uma área profissional lá em cima, ser bom vendedor, ou ser um bom, seja qual a área que for, né? Um bom advogado, um bom engenheiro, mas se eu não tenho gestão das emoções nenhuma. Então, assim, gestão das emoções, a inteligência emocional, ela prejudica todas as outras áreas se você não tiver. Então, assim, a gente tem que deixar isso muito claro, Se não né? Se eu desenvolver não essa desenvolver habilidade, essa né? habilidade, eu não consigo ir bem em nenhuma das áreas, nas outras áreas da minha vida. Então, por quê? Porque eu vou saber quem eu sou, que eu não vou precisar. Quando eu falo de quem eu sou, eu estou falando de identidade, de saber quem eu Uhum. sou. E saber aonde eu quero chegar, que é o destino. Então, muitas pessoas não estão sabendo onde querem chegar. Então, ela está perdida. Então, como que uma pessoa dessa vai conseguir ir bem nas outras áreas se ela não está bem na área emocional? Sim. Então, saber isso também, a gente sabe que assim, essencial dentro das empresas hoje. Então, na verdade, Luciana, fica um alerta para as empresas, para os empresários, para os empreendedores, né?
de forma geral, ser dada a devida importância, porque pelo que você está comentando, compartilhando conosco aqui, a escala das vendas, ela está muito relacionada principalmente ao estado emocional que antecede todos os outros processos. A pessoa tem, então, essa gestão emocional, vai ligar diretamente à sua produtividade. Então, isso é um alerta para as empresas, como eu falei no início desse podcast, desse primeiro episódio que nós estamos falando aqui, a importância, então, de ser tratado como um assunto sério dentro das empresas, dentro das organizações, a importância de ter profissionais como você, que são especialistas em gestão emocional, recursos humanos, habilidades de gestão, ter dentro das empresas, dentro dos seus negócios, esse desenvolvimento. Como você falou, é um treinamento, é um desenvolvimento. Então, você que é empresário, você que é gestor, eu quero que você anote isso. Priorize a saúde emocional da sua equipe. A gestão emocional, conte com profissionais qualificados. Porque às vezes a gente investe, né, Luciano, em tantas coisas e a gente tem deixado, de fato, o emocional de lado. Sim. Não tem levado em consideração. O capital humano dentro da empresa é o principal, né? Então, se a gente certeza. Não desenvolve hoje, vários cursos, a gente tem vários cursos de desenvolvimento pessoal, né? E quantas pessoas também estão procurando por mentores, por terapias, dentro dessa área de gestão das emoções, né? Porque ela está vendo que não tem como fugir disso, né? Vai ser uma habilidade que daqui a pouco não vai ter como tirar do currículo, né? Sim. As empresas já estão aí colocando e cada vez mais a tecnologia, igual você falou, avançando. E não tem como eu continuar sendo do mesmo jeito, eu continuar com um padrão comportamental da mesma forma. Pessoas que têm um padrão comportamental de repetição, elas não mudam. Então, é sempre aquele mesmo padrão, agindo sempre da mesma forma. Sim. São pessoas que são rígidas, elas não mudam. Então, para eu mudar, eu preciso primeiro entender, ter a consciência de quem eu sou, do que eu preciso mudar. Então, a partir do momento que eu tenho essa consciência, e isso que eu quero despertar nos ouvintes hoje, como, né, empresários, empreendedores, ou que contratam aí vendedores, né? Então, tudo isso, você tem que saber lidar com essa habilidade. Se você não souber, não desenvolver a sua equipe, não investir em capital humano, não vai ter como se sustentar. A gente falou muito aqui, Luciana, sobre os colaboradores, perfis de gestão emocional dos colaboradores, falamos também aqui sobre liderança, gerência, né, para lidar com a equipe, com treinamento, mas a gente não pode deixar de comentar a importância também do empresário, né? Sim. Às vezes, essa questão do controle emocional, a pressão psicológica, as cobranças que ele faz para si mesmo por entrega de resultado, às vezes não está conseguindo entregar os resultados ou não está alcançando os resultados financeiros que precisava, acaba afetando literalmente a saúde emocional. E esse empresário, muitas das vezes, se sente, né? Eu já estive assim como empresário, já me sentindo sobrecarregado, noites sem dormir, chegando aí perto de um estado de burnout, né? Que é muito falado hoje, já estamos até bem próximo, agora em janeiro, que é um próximo mês, é um mês branco que vai tratar sobre isso. Sim. Né? Essa importância, e a gente tem visto muitos empresários de grande, de pequeno porte, que lidam com essas emoções diárias e às vezes não estão conseguindo desenvolver essas habilidades, estão tendo hoje, então, uma sobrecarga. Uhum. Então, isso é muito importante para o empresário, essa atenção também para o empresário também gerir essas emoções, não é verdade? Verdade, ele precisa também cuidar de si mesmo, né? Primeiro, é igual quando a gente cita aí, né? Quando as máscaras de oxigênio caem do avião, né? A gente coloca primeiro na gente, né? Para depois socorrer o outro. Então, os empresários, os empreendedores, eles precisam cuidar deles primeiro, né? Do emocional deles. Foi o que eu falei aqui agora. Se eu estiver bem, se ele estiver bem, tudo vai bem. Agora, se eu sou um empresário que totalmente desequilibrado, não sei lidar com as minhas emoções, só cobro, é meta, é isso, e pressão em cima dos funcionários, e você não vai conseguir alcançar. Uhum. Eles não vão ter produtividade dessa forma, não vão conseguir se desenvolver dentro da empresa. Então, eles precisam também procurar, né, se desenvolverem, procurar se capacitar, para que eles tragam até isso para dentro da empresa. Porque quando você lidera, é diferente de você ser um chefe. Porque a liderança do empresário, as pessoas pegam ali como exemplo, né? O líder, ele arrasta pelo exemplo. Então, assim, se eu estou vendo ali meu chefe, poxa,
É uma pessoa equilibrada, uma pessoa pautada ali, ela sabe o que está falando, sabe? Não fica reagindo frente às coisas que acontecem, às dificuldades do dia a dia, porque a gente sabe que vida de empreendedor e empresário é Não é fácil. desafiadora, não é fácil. Então, se ele não tiver essa habilidade, procurar estar todo o tempo se desenvolvendo, Sim. né? Porque eu acho que o aprendizado ele é contínuo, Uhum. né? Contínuo. Então, a gente não pode ali só fazer um curso e parar no tempo. Não, é contínuo. Então, ele vai conseguir passar isso para a equipe dele de forma muito mais fácil. É. Ou seja, ali o time vai ser o reflexo do dono, Vai ser o dos reflexo, líderes desse exatamente. negócio. Maravilha. Luciano, quando a gente fala aqui de inteligência emocional, né, eu quero saber assim, ó, o que que a inteligência emocional ela pode impactar na carreira profissional? Como? De qual forma a inteligência emocional pode diretamente impactar ali na carreira profissional? Então, ela tanto tem relevância para a nossa vida pessoal, né, também, Aham, como também a importância não se resume só a esse aspecto pessoal, né, sim. mas também profissional, indispensável na nossa carreira, né? Então, assim, um fato que comprova muito isso é a busca cada vez maior de competências socioemocionais, né, que é a habilidade de viver em sociedade e de desenvolver as emoções, de saber lidar com o outro nas nossas relações interpessoais, né? Então, tanto na nossa vida pessoal quanto no mercado de trabalho. Então, eu tenho que saber. Então, no momento que eu consigo desenvolver essa habilidade, eu vou fluir em todas as áreas da minha vida. Não é Verdade. só no trabalho, não é só na vida pessoal, porque quando eu me vejo como um todo, se vê de forma sistêmica, é um Sim. todo, né? Eu não posso trabalhar só áreas isoladas da minha vida, não é isso. A inteligência emocional, ela é um todo. Ela trabalha todas as áreas da sua vida, mas tudo começa na emoção. Tudo é o emocional. Então, assim, no dia a dia profissional, a gente sabe que existem essas dificuldades, como a gente falou aqui, né? E tudo isso pode afetar a nossa saúde e a nossa carreira, né? É Então, verdade. impacta de forma, assim, muito grande. E vale lembrar aqui, Éder, que os brasileiros são as pessoas mais ansiosas, né? Ganhou aí o ranking de ser um país com pessoas mais ansiosas. Uau. Então, isso é muito preocupante, porque a ansiedade está ligada justamente a não ter esse controle emocional, né? Então, assim, a gente precisa pensar, a ansiedade, ela leva a causas e efeitos, assim, que são negativos no trabalho, né? Uma pessoa ansiosa, ela não vai conseguir lidar bem ali com o que vai acontecer, ela já causa ali uma ansiedade, ela causa uma confusão. Por quê? Porque ela dentro dela está uma confusão também. Então a gente precisa muito, e Augusto Cury até ele já citou uma vez que a ansiedade é o mal do século. Uhum. Então as pessoas estão totalmente desequilibradas. E às vezes, pela ansiedade, acaba por não atingirem suas expectativas, acabam se frustrando e acaba desenvolvendo outras emoções, como a depressão, sentimentos, né? Sim, Como a depressão. Então, às vezes, a ansiedade excessiva pode preceder a questão da depressão. sim, pode sim, com certeza. A ansiedade já ali um gatilho disparado, né, para poder você começar a ter outras coisas, né? E aí vai levando uma tristeza profunda, você tá ali todo tempo ansioso, causando ali uma ansiedade, pensamentos negativos, não tem visão de futuro, e aí você começa a ficar naquela ansiedade e isso vai se transformando numa tristeza profunda, porque a depressão nada mais é do que isso, uma tristeza profunda. Então, quando chega até uma causa depois da depressão, um suicídio, é justamente porque a pessoa ela não quer tirar a vida dela, mas ela quer acabar com aquela dor. Então, essa dor ela é gerada desde lá quando começou na ansiedade. Então, por que que hoje as pessoas estão sobrecarregadas, né, dentro do mundo aí corporativo e tudo? Porque elas estão ali querendo abraçar o mundo. E você não vai conseguir, porque isso vai afetar, de certa forma, as suas emoções, né? E você vai acabar ficando doente. E aí, você ficando Uhum. doente, você também não consegue desenvolver a sua carreira. Acaba travando todo esse processo de Uhum, desenvolvimento em todas as áreas da vida, como você falou. isso. Então, fica um alerta para você que é nosso ouvinte, né? Diante do que foi falado, se você tem se sentido ansioso, né? Buscar uma terapia, buscar um auxílio é muito importante, porque se você está num quadro, né, Luciana, de ansiedade,
já acende um alerta para você buscar tratamento para evitar o desencadear de outros sentimentos, como a gente falou aqui, do caso da depressão, dessa dor profunda, que às vezes até, na grande maioria, é involuntária, a pessoa não entende nem por que ela está sofrendo, Isso né? mesmo, Ed. E finalizando aqui, né, esse raciocínio, a inteligência emocional, ela é tão útil, né, para que vocês entendam. Por exemplo, na hora de interpretar feedbacks, tem pessoas que ficam doentes quando ela recebe um feedback, ela fica triste, ela fica depressiva, porque ela teve um feedback ali ruim, um feedback negativo, o crescimento dela, né? Então, assim, ela não consegue lidar bem com aquele feedback e aí não consegue refletir de forma positiva, dizer assim, o que eu preciso melhorar em relação a essa situação? Então, ela não consegue, e sem dúvida, desenvolver essa habilidade faz a diferença nas nossas carreiras. Seja qual for a área que você atua. É porque eu acho que vendas, ela está relacionada com tudo. Com tudo. Né? Com tudo. Você ou está vendendo seu serviço, ou você está vendendo sua imagem, ou Seu você está vendendo um tempo. produto, né? O seu tempo. Então, assim, tudo é venda. Né? Então, eu preciso estar pronta aí para esse mundo, né? E conseguir conquistar os meus objetivos. Luciana, existe alguma chave? Quais seriam essas chaves, esses pontos aí necessários para desenvolver essa inteligência emocional no ambiente de trabalho? Sim, tem algumas chaves aí que a gente vai deixar, né, para os nossos ouvintes aí, para eles entenderem. Essa análise do perfil comportamental, ela ajuda muito nisso, tá? Conhecer meus pontos fortes, meus pontos fracos. Os meus pontos fortes eu vou desenvolver, os meus pontos fracos eu vou ajustar, eu vou Certo. procurar melhorar. O que eu preciso melhorar aqui nesse ponto que eu não sou tão bom? Então, ter esse conhecimento, né, dos meus pontos fortes e fracos vai facilitar muito, né, a minha comunicação. Então, eu preciso estar muito atento a isso. E outro ponto aí é a questão de desenvolver a resiliência, você ser resiliente. É a habilidade de lidar com as dificuldades. Então, assim, muitas vezes eu lido ali com a dificuldade e eu já quero desistir. Então, assim, não. Por quê? Eu preciso ser uma pessoa resiliente. Então, eu preciso ser resiliente para driblar os problemas. Eu preciso enfrentar esse problema aqui. Problemas foram feitos para serem resolvidos. Então, assim, a gente tem que enfrentar. Lembra do medo que a gente falou lá no começo? Eu enfrentando o medo, enfrentando aquele problema, eu consigo passar para o próximo nível. Isso é você estar desenvolvendo habilidade emocional. Porque muitas vezes as pessoas não entendem. O que é desenvolver habilidade emocional? É justamente isso. É você ir passando pelas dificuldades, você conseguindo resolver, você conseguindo passar por aquilo e vai se desenvolvendo ao longo disso. E daqui a pouco você vê que você está sendo uma pessoa muito mais forte, muito mais resiliente. E outra característica que a gente tem é a questão da empatia. A gente volta novamente na questão da empatia. E saber ele se colocar no lugar do outro. Isso é primordial. Em qualquer área da vida. Então, muitas vezes, a gente quer passar por cima do outro, né? E não se colocar no lugar do outro. Então, isso eu vejo muito questão de venda, né? Vendedores ali se atropelando e aquela confusão. E cada um quer ser melhor do que o outro. Então, isso não é se colocar no lugar do outro, né? É uma disputa. A disputa tem que ser sadia. Ela não pode ser doente. Tudo que foge do equilíbrio começa a se tornar um peso para a pessoa. E o controle das emoções, né? Como a raiva, a frustração. E eu buscar uma solução para isso. E não absorver aquela emoção e trazer aquilo para um lado negativo, porque senão só vai causar realmente o que a gente está falando, só frustração, tristeza, aí vem um medo, aí me paralisa e eu não consigo mais me desenvolver. Então, outro ponto também aqui muito importante é ter uma postura positiva. Então, se eu tenho uma postura positiva frente aos problemas, frente à vida, eu consigo, né, mudar a minha vida profissional. Então, se eu tiver essa postura, porque isso é uma postura, você precisa assumir uma postura de, não, peraí, eu vou olhar a vida de uma forma positiva. Né? Então, isso fica muito mais fácil para a gente lidar com essas situações desafiadoras. E essa postura positiva, a pessoa que ela tem uma postura positiva, isso influencia diretamente, né, na área profissional, porque, igual você falou, diante das lutas, ela consegue enxergar, ela não foca, então, no problema. É aquilo que você falou no começo, de pessoas, a gente comentou sobre pessoas resolutivas. Ela enfrenta aquilo dali como uma circunstância, mas calma aí, é passageiro, isso, vamos buscar a solução, a saída, a melhor alternativa, então isso influencia diretamente, né, no mundo corporativo. Sim, está totalmente ligado.
Muito mesmo. Estamos chegando ao fim desse podcast, desse primeiro episódio, mas eu quero que você ressalte aqui pra gente, tá? As partes mais relevantes, então, as considerações finais sobre esse nosso tema aqui tão importante, tão relevante, que é essa gestão da inteligência emocional. Então, Ed, eu quero deixar aqui para os nossos ouvintes, né, hoje, assim, um ponto fundamental de tudo que foi dito, né? A questão de ver o lado bom da vida. Então, a questão da gratidão. Então, seja grato, aprenda a ter um padrão emocional mais positivo, anotar as coisas boas da vida, né? Porque a gente está tão assim naquela corrida dos ratos, né? O tempo todo ali agindo no automático, que a gente não para perceber as coisas boas que nos acontecem, as coisas boas que estão ao nosso redor, né? Então, se não a gente não tiver esse esforço, o nosso comportamento vai ser raso, né? Então, a gente não consegue, diária, né? a gente vai viver assim sempre só ali fazendo coisas e não consegue enxergar a beleza realmente da vida. Porque eu acho que primeiro você tem que ser, para depois você ter, né? Então, assim, isso é muito válido. E também para quem está acostumado, assim, por exemplo, ver o lado negativo da vida, né? Como a gente tinha dito, eu quero frisar isso aqui. Ele está com um padrão de comportamento e ele não consegue mudar. Então, a partir do momento que eu mudo a minha visão, eu consigo mudar o comportamento. Então, isso é muito determinante nessa mudança. O padrão emocional desse indivíduo é sempre muito na defensiva, como se ele tivesse medo de ser feliz, né? Então, a gente precisa entender isso, precisa entender esse lado bom da vida, saber que a gente pode ser feliz, que as coisas podem mudar, que o meu trabalho pode me fazer bem, não ser um peso para mim. Então, tudo aquilo que eu encaro como um peso para minha vida vai se tornar ruim. Se eu encaro minha família como um peso, vai ficar chato. Se eu encaro o trabalho como um peso, vai ficar chato, entediante. Então, é conseguir enxergar o lado bom, porque aí tudo vai fluir. As suas vendas vão aumentar, então, assim, o seu trabalho vai ser tranquilo, então você vai conseguir lidar bem com as suas emoções. Aí você vai estar bem para que todos estejam bem. E a questão do exercer essa gratidão, né, faz toda a diferença pro dia da pessoa. A pessoa, quando ela acorda, até as energias que ela emite pro aumenta, ambiente, né, a sua energia. Né, quando nós acordamos com gratidão, o nosso dia flui, parece que tudo é muito mais agradável, até a chuva é muito mais bonita, Sim. Né? Tudo fica melhor e mais fácil e mais leve. Diferente, né, de quando nós somos murmuradores. Sim. Porque todos nós temos dentro essa essência tanto de gratidão quanto de murmuração. E aí vale o que você falou de ser treinável, a questão da gestão emocional. Calma aí, é uma opção. O que é que eu vou fazer no meu dia de hoje? Tá tudo dando errado, mas eu tenho uma opção, a escolha. Eu posso ter gratidão ou eu posso reclamar. Isso mesmo. E aí... É sempre uma decisão, né? Você decide ser feliz e ter uma nova perspectiva de vida, ou você decide continuar com o mesmo padrão de comportamento e continuando sendo uma pessoa doente, uma pessoa inflexível. Então, tudo é questão de decisão. A partir do momento que eu me permito, eu decido ter uma mudança, as coisas acontecem. Então, novamente, nós entendemos hoje perfeitamente nesse primeiro episódio a importância, a relevância de as empresas, os empreendedores, os empresários, colaboradores, as pessoas em geral, né, Luciana, em todas as esferas da vida, para todos que estão nos ouvindo, seja empresário, empreendedor ou não, a importância de buscar desenvolver essa gestão emocional para que possa fluir bem em todas as áreas da vida e para quem é empresário, empreendedor, quem lida com vendas diariamente, poder então gerir suas emoções para poder escalar as suas vendas. Isso mesmo. Né? Então, Luciana, muito obrigado por esse ensinamento grandioso, contribuiu demais. Espero que você, ouvinte, tenha anotado, tenha tomado nota, muitos pontos positivos, muitas dicas que foram trazidas hoje para esse podcast. Então, quero deixar, Luciana, gratidão novamente, tá? Você que é nosso ouvinte, nosso seguidor aqui do podcast, tá? Deixe seus comentários, deixe aqui suas dúvidas, suas maiores objeções, que nós vamos fazer questão, tá? Junto com a Luciana, nós vamos estar buscando trazer ali dicas, orientações, responder aquilo que vocês têm enfrentado como maiores gatilhos. E quero convidar, acompanhe aqui o nosso canal do podcast, porque nós vamos estar desenvolvendo, trazendo aqui muitas dicas, né? Como foi dito, muitos insights valiosos para que você se desenvolva e que o seu negócio possa estar escalando nas vendas. Meu nome é Éder Rabelo, sou o anfitrião aqui desse podcast do Flow. Então,
Venha fazer parte, se inscreva no nosso canal, siga nas redes sociais e venha crescer conosco e escalar suas vendas. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.